quero compartilhar um pensamento bíblico com você e, na verdade, eu tinha preparado uma outra mensagem para ministrar e ontem à tarde eu comecei a ler um texto. Eu sempre digo, o texto bíblico, o versículo bíblico, você tem que pegar o versículo e você tem que lutar com ele, sabe? Rolar com ele no chão, né? Sai a tapa com ele, ok? E é claro que você vai perder a luta, né? Jacó ele lutou com o anjo, né? Agarrou no anjo e ele foi extremamente abençoado, só que saiu manco, né? Saiu, né, desconjuntado. Então eu gosto de pegar alguns textos da Bíblia, eu gosto de lutar com esse texto. Eu fico às vezes uma semana, 2 semanas, um mês, lutando com o texto. Dizendo assim, Deus, tem algo aí. Deus, tem algo aí. Deus, tem algo aí. Deus, fale comigo. Espírito Santo, me revele. Espírito Santo, me mostre. E as pessoas dizem, Pio, que Bíblia que você usa? A mesma sua. A diferença é que tempo que eu gasto com a minha Bíblia. Qual é o tempo que eu gasto com a minha Bíblia? Eu quero lembrar você que a Bíblia é um espírito. Amém? A Bíblia é um espírito. Isso está escrito lá em João capítulo 6. Jesus diz, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A palavra dele é um espírito. E você precisa se relacionar com esse espírito. Você precisa conhecer esse espírito que é a própria palavra de Deus. Eu quero falar sobre vida abundante ou sobre vida extraordinária. Vida abundante, vida extraordinária. Eu quero, com a graça de Deus, com o favor do Espírito Santo de Deus, colocar algo no seu coração, algo no seu espírito. Porque, queridos, nós precisamos ter uma medida de inconformismo. É impossível sermos quem somos, termos o que temos, e entrarmos e sairmos, mês após mês, com o mesmo comportamento, com o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes. Nós precisamos crescer. João capítulo 10, versículo 10, diz assim, palavras do Senhor Jesus, o ladrão vem apenas para roubar. O alvo, o propósito é apenas um, roubar, matar e destruir. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, abundantemente, extraordinariamente, disse o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos mexer um pouco com esse texto. Nessas palavras do Senhor Jesus, nós temos uma declaração central do Evangelho. Semana passada, eu disse o seguinte, se você sabe que é filho de Deus, se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você já é uma outra espécie de gente. Se você sabe que Deus é teu pai, Abba, pai, papai, se você crê de fato que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você já é uma pessoa incomum. Amém? E aqui nós temos uma declaração que é extremamente central no Evangelho. Aqui Jesus Cristo fala do propósito da sua vinda a este mundo. Por que eu vim a essa terra? Jesus descreve o caos estabelecido pelo mal, e ele fala, eu vim para isto, eu vim para inutilizar as obras do mal, eu vim para estabelecer vida, eu vim para introduzir vida e vida em abundância. É muito óbvio que para cumprir esse propósito, teve uma luta titânica
titânica, teve uma luta atroz, teve uma luta violentíssima. Por isso Jesus usa 4 palavras-chave. Ele diz ladrão, ele diz roubar, matar e destruir. E a palavra ladrão aqui no grego, todos vocês sabem, é kleptes, de klepto. Essa palavra kleptomaníaco, então é a palavra grega, kleptes. Kleptes é um defraudador, um ratoneiro. Ele é um larápio. Ele veio para roubar, klepto, cometer roubo, levar embora pelo roubo, tomar pelo furto. Ele veio para matar. A palavra grega tu é abater, assassinar. Ele veio para destruir, apolume, tornar inútil, destruir, causar miséria, fazer com que aquilo que você possui não tenha mais valor, não tenha mais utilidade. Essa é a obra de Satanás e seus demônios. É nisso que o diabo pensa 24 horas por dia. Ele pensa em roubar, em matar e destruir. Aonde você focaliza roubo, morte e destruição, saiba que tem a mão de Satanás ali. Você deve estar pensando, Brasília está tomada. Exatamente. Aonde você encontra a morte, o roubo e a destruição, saiba que é o resultado da gestão, da gerência, do governo das trevas. Por isso a Bíblia diz que eu e você não temos que lutar contra carne e nem sangue. Nós lutamos contra principados e potestades, contra as forças do mal. Muitas vezes eu e você, diante dessas adversidades, pessoas praticando mal, nós ficamos assim, meu Deus. Em algumas situações apáticos, em algumas situações nós perdemos a esperança, mas a Bíblia diz que eu e você precisamos resistir ao diabo. E ele foge de nós. Foge de nós. Resistir ao diabo. Não desanimar diante das obras, matar, roubar e destruir. Não. Devemos resistir ao diabo. E em oposição a tudo isso, Jesus Cristo disse: eu vim para que você tenha vida, e que você tenha vida abundante. A palavra vida aqui é uma palavra muito especial, muito especial. Eu sempre tenho dito que nós padecemos um pouco, sofremos um pouco pela tradução do grego para a língua portuguesa, porque a língua grega, ela é muito rica, ela é muito específica, ela é muito ampla, e ela tem algumas palavras que em português nós não temos. Por exemplo, bio no grego é vida, zoe no grego é vida, e quando aparece a palavra bios, é traduzido para o português vida. Quando aparece a palavra zoe no grego, é traduzido no português para vida. Só que significa coisas totalmente distintas. Por exemplo, a palavra zoe é o estado de alguém que está cheio de vitalidade. Não é alguém que está sobrevivendo, somente existindo, mas cheio de vitalidade, da absoluta plenitude da vida, que em essência é a vida que pertence a Deus. Zoe é a vida de Deus dada a nós. Não é a vida biológica, não é a vida de uma planta, não é a vida de um animal, não é a vida de um pássaro, de um inseto. Zoe é a vida incriada, a vida não criada. É a vida pré-existente, eternamente existente, é a vida do próprio Deus. Jesus disse: eu vim para que você tenha a vida do meu
Pai, a vida de Deus em você, não é a vida que tem começo, meio, fim, é uma vida eterna. Ele disse: eu vim para isso, para lhe trazer esta vida, a vida de Deus. Você que teve o privilégio de estudar teologia, em teologia nós dizemos que é uma união hipostática. Sabe o que é uma união hipostática? Teologia a gente tem que estudar, né? Obrigado, você tem que saber essas coisas. Uma união hipostática é a união da natureza divina com a natureza humana na pessoa de Cristo Jesus. Jesus, ele é Deus e Jesus é homem. Então a divindade e a humanidade em Cristo Jesus chama-se a união hipostática. Isso significa que em Cristo Jesus, por causa dele, eu e você podemos ter em nós a vida humana e a vida divina. Está complicado ou não? Mais ou menos? Eu e você, em Cristo Jesus, podemos ter em nós a vida zoe, a vida divina e a vida humana. Isso significa que eu e você somos uma outra espécie humana. Isso significa que nós somos incomuns. Isso significa que nós somos extraordinários. Isso significa que nós temos acesso a coisas que mais ninguém tem. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. No interior a gente dizia o seguinte: quando você faz uma porteira nova na fazenda, o gado sempre passa por aquela porteira, né? Quando você faz uma porteira nova, eles param e ficam olhando assim: passo ou não passo? Passo ou não passo? Vocês estão olhando para mim: entro ou não entro? Entro ou não entro? Passo ou não passo? Porteira nova. Somente esta vida, zoe, diga comigo, zoe. Mais uma vez, zoe. Então somente esta vida, ela já é extraordinária, porque é a vida divina. Paulo dizendo o seguinte: aquele que está em Cristo, ele é uma nova criação. É uma criação que nunca existiu. Você é totalmente novo, uma espécie diferente. Você tem a vida divina em você, você tem o zoe, a própria vida da natureza divina, uma vida não criada, uma vida eterna. E Jesus Cristo, ele acrescenta ao zoe algo que parece que não necessita mais de acréscimo, mas ele acrescenta. Jesus diz nada mais, nada menos do que, além da vida zoe, você vai ter a vida zoe abundantemente. A palavra abundância no grego tem um significado muito forte. Perissos, no grego, significa que excede, além da medida, além da necessidade, sobre, acima, mais do que necessário, superadicionado, abundantemente, supremamente, algo a mais, muito mais do que tudo, mais abundantemente, excelente, incomum, preeminência, superioridade, vantagem. Alguém entendeu aí? Jesus diz: foi isso que eu vim trazer para você. Foi isso que eu vim trazer para você. A vida zoe por si só já é maravilhosa, pois se trata da natureza divina e humana de Cristo Jesus habitando em nós. Mas Jesus Cristo coloca mais, ao que parecia não necessitar de mais, Ele coloca mais, Ele diz: eu quero lhe dar a vida zoe, mas ainda quero lhe dar abundantemente, em excesso, mais do que você necessita, mais do que você pede, mais do que você pensa, abundantemente. Aleluia, 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 aleluia.
por que que Jesus teve que vir trazer vida abundante? Vamos a um pensamento aqui: o mal já foi vencido. Pelo fato de Jesus ter vindo para trazer vida, Zoe, significa que essa qualidade de vida não existia antes dele. Ele veio trazer algo que não existia. Mas quando Deus criou o homem tinha, enquanto ele estava lá no jardim do Éden, ele tinha a presença de Deus, ele tinha a presença da vida de Deus. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Me ajude aí. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que ele soprou naquele boneco de barro e o homem tornou-se em alma vivente. Diga comigo, alma vivente. O apóstolo Paulo, um homem visitado por Deus, os olhos do entendimento de Paulo se abriram e ele arquitetou, construiu a teologia do Novo Testamento. E Paulo diz que o primeiro Adão nos tornou em alma vivente. O último Adão, que é Cristo Jesus, em espírito vivificado. Deus fez o primeiro Adão é alma vivente. Cristo Jesus, o último Adão, ele é espírito vivificado, espírito vivo. Isso significa então que Adão, quando Deus o criou, ele não era espírito vivificado? Exatamente, não era. Adão, ele era corpo e alma. A parte espiritual de Adão era a presença de Deus, era a vida de Deus no Éden. A vida de Deus no Éden era a parte espiritual de Adão. Adão, ele só era alma e corpo e espírito de Deus, porque Deus estava com ele. Consegue entender isso? Quando Deus criou o homem, ele tinha a presença de Deus ali no Éden. A presença de Deus no Éden era a vida Zoe, era a vida espiritual de Adão e Eva. O que aconteceu? O que ocorreu? O homem perdeu essa vida. Como? O ladrão roubou. Em Gênesis capítulo 3, 23, um dos textos mais tristes da Bíblia, diz assim: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Deus mandou embora, Deus expulsou. A partir desse momento, o homem não tinha mais a presença de Deus, não tinha mais o Zoe, não tinha mais a vida de Deus. O homem passou a ser somente alma e corpo. Alma e corpo. Espiritualmente ele deixou de existir. Espiritualmente ele estava morto. O ladrão roubou a vida eterna do homem. O ladrão matou o homem. O ladrão destruiu a comunhão que o homem tinha com seu Deus. Ele matou, roubou e destruiu. Vejamos Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, porque todos se tornaram descendência de Adão e Eva. Nós herdamos a vida pecaminosa. Nós herdamos uma vida sem o Zoe, sem a vida divina. Nós herdamos de Adão o corpo e a alma. O pecado matou a comunhão, roubou a vida de Deus que Adão tinha por habitar, por morar no Éden.
Vocês estão entendendo? Estão comigo? Como esse ladrão causou tudo isso, levando o homem a praticar um ato chamado desobediência a Deus. O ladrão convenceu Adão e Eva que não precisavam obedecer. Eu sempre brinco, eu sempre digo que quando você foi alfabetizado, você aprende A, B, C, D, E, não é assim? E se você quer ser alfabetizado na vida espiritual, você aprende obedecer. Esse é o alfabeto espiritual, não é A, B, C, D, é obedecer. Posso ouvir um amém? Pela desobediência de Adão, ele foi separado de Deus, perdeu o zoe, a vida de Deus. Esse único ato de desobediência resultou na morte dele e de todos quantos eles geraram. Os poderes do mal assumiram o controle da vida humana. Como um ladrão, como um clepto, o diabo atua matando, roubando e destruindo até o dia de hoje. Ter uma vida abundante é o desejo, é a ambição das trevas. Ter a vida eterna é a ambição do diabo e seus demônios. Eles querem essa vida, mas eles nunca poderão tê-la. O diabo nunca vai conseguir isso. Por isso, o diabo tem inveja de você. Por isso, o diabo fala mal de você. Por isso, o diabo calunia você. Por isso o diabo tem inveja de você. Sabe por quê? Porque ele quer ter aquilo que você tem e não pode. Ele sempre quer aquilo, o diabo sempre vai querer aquilo que Deus te deu. Quando você testemunha de uma bênção, de uma vitória, de uma conquista, saiba que o diabo está ali do lado, querendo roubar, matar e destruir isso. Ele sempre vai querer aquilo que Deus te deu. Deus te deu um esposo, ele vai querer roubar o teu esposo. Ele te deu uma esposa, saiba que o diabo vai querer roubar a tua esposa. Ele te deu filhos, saiba que ele vai querer roubar os teus filhos. Ele te deu pais, saiba que ele vai querer roubar os teus pais. Deus te deu um negócio, uma empresa, um emprego, saiba que o diabo vai querer roubar isso de você. Ele tem inveja de você. Me dê um texto bíblico, leia o livro de Jó. O livro de Jó fala da inveja que Satanás e seus demônios têm de nós. Veja Romanos capítulo 5, versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Dádiva, qual é a dádiva aí? Diga para mim, Jesus. A dádiva é Jesus, é a vida de Jesus. Qual é a transgressão? Pecado de Adão. Não tem como comparar o que Jesus veio nos dar e o erro de Adão. Olha o que está escrito ali. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, de Adão, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, superabundou, transbordou para muitos. Meu Deus! Me ajude, eu estou construindo um pensamento aqui, eu quero abençoar a sua vida. Por isso não se pode comparar as obras de Satanás e a destruição causada pelo ato de desobediência de Adão. Você não pode comparar a violência, a corrupção, a maldade, a destruição. Você não pode comparar isso com aquilo que Jesus veio trazer. Porque o que Jesus veio trazer é muito maior do que tudo aquilo que o diabo faz. Com a dádiva da vida abundante causada pela obediência de Cristo Jesus, eu e você temos acesso a muito, muito, muito mais do que tudo aquilo que o diabo destruiu ou destrói. Antigamente eu dizia o seguinte: Deus tem muito mais para dar do que o diabo para roubar. Lembra que os antigos diziam isso?
Romanos 5,19 diz assim: logo assim como por meio da desobediência de um só homem, qual foi o ato de Adão que fez com que ele perdesse o Zoe? Um ato de desobediência. Olha ali. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, perdidos. Assim também, por meio da obediência de um único homem. Quem? Quem que é esse único homem? Diga Jesus. Quem que é esse único homem? Assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Irmãos, assim como a desobediência de Adão, ele perdeu o Zoe, a vida de comunhão com Deus, assim também a obediência de Jesus faz com que eu e você tenhamos acesso de volta ao Zoe, a vida abundante. Eu e você, por causa de Cristo Jesus, somos vistos por Deus como pessoas justas, retas, íntegras. Por isso que a Bíblia diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu li uma reportagem esses dias e eu fiquei assim de boca aberta. Hong Kong é o lugar no mundo onde mais se faz tatuagem. Hong Kong, onde existe mais tatuagem no mundo. Entrevistando as pessoas, os profissionais que fazem a tatuagem, perguntaram: qual é a palavra ou símbolo que vocês mais tatuam aqui? Sabe o que foi a resposta? A palavra que mais escrevemos na pele de homens e mulheres é perdedor. Loser, perdedor. O diabo, ele não só quer convencer o homem de que o homem é um perdedor, mas ele quer que o homem escreva na pele dele: você é um perdedor. Ele quer marcar, ele quer grafar na pele do homem: você é perdedor. Ele quer que o homem se sinta perdedor, se veja perdedor, se sinta derrotado, se veja derrotado, viva uma vida derrotada. Ele veio roubar, matar e destruir. Jesus Cristo obedeceu para que eu e você pudéssemos receber de volta a vida Zoe. Mas, ainda mais do que somente receber a vida, receber essa vida abundantemente. Romanos 5, 16, 17 diz: não se pode comparar, meu Deus do céu, não se pode comparar a dádiva de Deus. Quem que é a dádiva de Deus? Jesus. Jesus veio trazer o que para mim e para você? Vida abundante. Não se pode comparar a dádiva de Deus, Jesus, a vida abundante, com a consequência do pecado de um só homem. A Bíblia está dizendo: o que Adão fez trouxe muita destruição, muito mal. Mas isso não torna o homem e a mulher perdedores. Isso não faz do homem e da mulher derrotados e vencidos e acabados. Olha o que o texto diz: por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva que é Jesus decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Olha o versículo 17: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, a morte passou a governar, a reinar por meio de Adão, muito mais
much more, muito mais, muito mais, muito mais, aqueles que lambano recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus! Sabe o que esse texto bíblico está dizendo? Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Quando você ligar a televisão e tem morte, assassinato, violência, corrupção, destruição, sabe o que é para você fazer? É para você se alegrar, é para você ficar em pé na sua sala, na frente da televisão, aleluia, glória a Deus. A sua esposa vai olhar, você está louco? Notícias assim, você se alegra. Se essa é a obra de Satanás, imagina a obra do meu Senhor Jesus, é muito mais do que isso, é superior a tudo isso. O diabo está causando isso, imagina o que Jesus pode fazer, imagina o que eu e você, igreja do Senhor Jesus, poderemos fazer hoje sobre a face de toda a terra. Quando você olha a destruição causada por Satanás, a morte causada por Satanás, não é para você entristecer, não é para você esmorecer, não é para você se abater, é para você se levantar e dizer o seguinte: se o diabo está fazendo isso, imagina o que o meu Jesus pode fazer. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus, você não é perdedor, você é mais que vencedor. Oh, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Queridos, agora que nós temos a descrição exata do que Jesus Cristo disse, olha o versículo 18: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, o ato de obediência de Jesus, resultou na justificação que traz o quê? Que vida que é ali? Zoe. E traz Zoe a todos os homens. Que traz vida incriada, vida divina a todos os homens. Por isso podemos concluir que, assim como a transgressão de Adão resultou na morte e condenação de muitos, assim também o ato de justiça, morte e ressurreição de Jesus Cristo, resultou na justificação que traz Zoe. Alguém grite aleluia. Meu Deus, que plano perfeito. Que plano perfeito. Eu só estou começando. Estou começando. É para... A gente às vezes faz piada, a gente brinca, né? Igreja, aplauda de pé, igreja. Mas é para aplaudir de pé. Porque, olha, escuta isso aqui, ó. Jesus descreve o propósito da vinda dele a este mundo. Ele diz: eu vim por uma razão, disse Jesus. Qual é a razão da vinda de Jesus? Trazer a vida Zoe. Esta é a razão. Jesus veio para nos dar uma vida incomum, acima da média, totalmente diferente da vida que a maioria das pessoas estão vivendo. Eu vim para que vocês tenham Zoe, a vida divina, a vida de Deus, aquela vida que Adão perdeu quando saiu do Éden. Ao saber disso, você deve ser reenergizado. Ao saber disso, você deve crer que já tem a vida abundante, perissos. Você tem a vida mais que necessário, você tem a vida incomum, você tem uma vida eminente, você tem uma vida mais que excelente, você tem uma vida extraordinária, você tem uma vida Zoe habitando no teu espírito. Meu Deus, meu Deus,
para vocês que têm abaixo de 35 anos. Jovens. Para vocês jovens é muito mais fácil crer e aceitar essas verdades. Para vocês jovens é muito mais fácil crer e aceitar essas verdades. Eu estou aqui pregando e eu ouço o som da engrenagem do cérebro dos mais velhos. Será? Não é bem assim. Talvez. Os mais velhos já passaram por tantas lutas, tanto de sabores, tantas guerras, tantas... E fica assim, será? Será que é? Mas para vocês jovens, é mais fácil para vocês crerem e aceitar essas verdades. Vocês podem chegar onde seus pais não chegaram. Vocês podem conquistar o que os seus pais não conquistaram. Vocês podem construir o que seus pais não construíram. Vocês podem experimentar o que seus pais não experimentaram. Vocês podem voar mais alto, vocês podem andar mais rápido, vocês podem viver uma vida extraordinária, deixada por Cristo Jesus sobre a face da terra, para aqueles que recebem. Aleluia. Jesus Cristo disse: eu vim para isso. Este é o propósito da minha encarnação, da minha vinda, para que vocês tenham vida e a tenham abundantemente, iminentemente, incomum, mais que excelente, extraordinária. Por isso você é um sucesso, por isso você é incomum, por isso você é uma nova criação, você nunca existiu, por isso você é templo do Espírito Santo, por isso você é rei e sacerdote, por isso você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, por isso você é uma grande bênção. Aleluia, aleluia. Aleluia. O diabo veio matar, roubar e destruir. Jesus diz: eu vim para trazer vida. Ou seja, o matar, o roubar e o destruir de Satanás não pode barrar e impedir a manifestação da vida. Por isso, nada pode deter você, nada pode abater você, nada pode esmorecer você, nada pode entristecer você, nada pode frear você, nada pode impedir você de desfrutar da vida zoe, da vida abundante. Ah, grite aleluia pelo menos. Por isso, jovens, já chegou na hora de vocês inspirarem outros jovens. Eles estão aí colocando perdedor, marcando o seu corpo como se marca gado. Está na hora de você chegar para eles: ei, 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 não viva debaixo da influência do primeiro Adão, viva a vida abundante do último Adão. Mas quem que é o último Adão? Eu não creio nem no primeiro. Então comece a crer agora, porque existem dois. Leve essa mensagem. Pare de falar da síndica do seu prédio e leve essa mensagem para ela. Acertei alguém aí? Meu Deus. Se você sentir liberdade, diga assim: existe uma vida mais alta para ser vivida. Jesus colocou uma vida abundante à minha disposição, e eu vou vivê-la. Aleluia, 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 aleluia. Vivendo a vida abundante. O segundo pensamento: vida zoe é vida com propósito, vida com poder, vida com abundância. E o que é vida zoe? É uma vida com propósito, é uma vida com poder, é uma vida em abundância. Algumas perguntas surgem aqui. O que é propósito? O que é vida com propósito? Por que estamos aqui neste mundo? Qual a razão da nossa existência?
Vida com propósito é quando vivemos uma vida intencional. Vida intencional é quando você tem o controle da sua vida. Você decide as suas intenções e ações. Aí preciso parar um pouquinho aqui. Eu sou livre. Eu fumo e paro a hora que quero. Eu sou livre para fumar meu cigarro de maconha. Eu sou livre. Então faça o seguinte, já que você tem tanta liberdade, já que você acha que... Eu não estou falando para você, o que eu estou falando, né? Então, já que você... Não estou apontando para ninguém. Já que você tem liberdade para usar a sua maconha, para usar o seu cigarro, para ver o seu filme pornográfico, para não pagar a sua conta, então faça o seguinte, fique uma semana sem fumar. Vamos ver se você é livre. Só uma semana. Já que você é livre, fica uma semana sem fazer fofoca no Facebook. Vamos ver se você consegue. Uma semana. Já que você é livre, fique uma semana sem celular. Já que você é livre, fique uma semana sem WhatsApp. Já que você é livre, fique uma semana sem ver novela. Meu Deus, o negócio está forte hoje. E agora? Dois grandes teólogos do século passado. Eu não vou falar isso que vai escandalizar você. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Me escandaliza. Dois teólogos do século passado. Profundos teólogos, todos que estudam teologia estudam nos livros deles. Um era mais velho, outro era mais novo. E o mais novo tinha um desejo de encontrar esse grande teólogo que era mais velho. E ele foi para Londres para encontrá-lo. Chegando em Londres, horário marcado, endereço marcado, na casa dele, tocou campainha, o funcionário veio abrir, e ele ficou na sala, esperando esse outro grande teólogo vir para ter momentos de conversa. Esse teólogo mais novo, muito famoso, estava ali, andando de um lado para o outro. E ele era um pouquinho forte, um pouquinho obeso. E vem esse teólogo mais velho, descendo a escada da sua casa, com um cachimbo na mão. Quando o teólogo novo olhou aquilo, ficou escandalizado, horrorizado, frustrado. Disse, meu Deus, esse cara fumando cachimbo. Teólogo tão famoso, um homem tão famoso. E aí os dois se encontraram. Olá, muito prazer, como está você? A primeira coisa que o teólogo jovem disse, olha, eu não posso deixar expressar o meu desapontamento por você estar fumando cachimbo. E aí o teólogo mais velho colocou o dedo na barriga dele. Eu também não posso deixar de expressar o meu desapontamento pelo pecado da gula na sua vida. Meu Deus! Hey, come on. Pegou para todo mundo hoje.
Vida com propósito é uma vida intencional. Você decide as suas escolhas. Queridos, deixa eu construir um pensamento rapidinho aqui. Adão, ele não tinha vida espiritual em si, ele vivia a vida espiritual de Deus. Ele sai do Éden, ele é alma e corpo. Mas quando Jesus Cristo veio, eu e você nascemos do Espírito. Eu e você passamos a ser pessoas espirituais, o que Adão não era. A vida Zoe passou a habitar no nosso espírito. Eu e você somos espírito, alma e corpo. O Espírito Santo habita no nosso espírito. Nós somos templo do Espírito. O Espírito Santo reside em nós. E isso é uma vida intencional. Isso é uma vida com propósito. Viver a vida no Espírito, a vida do Espírito no seu espírito. Por isso que não existe desculpas. Eu fiz isso por causa da minha esposa. Eu não fiz isso por causa do meu marido. Eu não fiz isso. Não existe isso. Ele nos deu uma vida e essa vida é com propósito. E essa vida ela é intencional. É saber que estamos fazendo algo para alguém. A nossa mentalidade tem sido corrompida pela queda do homem. Temos pensado mais no negativo do que no positivo. Temos pensado mais que não podemos do que podemos. Temos nos deixado influenciar pelo mundo caído. Temos definido os nossos alvos com base nas nossas necessidades. Meu irmão, a igreja brasileira, ela ora baseado naquilo que ela precisa e não baseado naquilo que ela é. Meu Deus! Se Ele já nos deu a vida divina, a vida Zoe, se Ele já nos deu essa vida abundante, o que é que você precisa? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem que é o seu pastor? Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade. Deus é o seu pastor. Qual é a falta que você tem? O que é que você tem? Ao invés de definirmos quem nós somos e vivermos baseado em quem somos, nós estamos olhando a nossa vida aquilo que precisamos, necessitamos. A vida com propósito começa a ser vivida pelo que somos e não pelo que temos. Ouça isso, nós somos eternos. Ouviu isso? Nós somos eternos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Somos mais que vencedores. Somos irmãos de Cristo Jesus. Somos reis. Somos sacerdotes. Somos morada de Deus em espírito. Somos semelhantes a Jesus. Somos cidadãos dos céus. Aleluia. Que Jesus fez que outros antes dele não haviam feito. O que Jesus fez que antes dele ninguém tinha feito? Fez milagres? Não, milagres existiam antes de Jesus. Ele ressuscitou mortos? Outros profetas ressuscitaram mortos antes de Jesus. Foi crucificado? Pelo contrário, quando ele foi crucificado tinha 2 do lado dele. Outros já tinham morrido crucificados. O que Jesus fez que ninguém antes dele havia feito? João capítulo 10, versículo 11. Eu sou não mas o bom pastor. Quem é que você está seguindo? Ou o? Quem que estamos seguindo? Ou o? Disse Jesus, eu sou o bom pastor. O que é que marca, caracteriza, diferencia o bom pastor? O bom pastor
dá a sua vida pelas ovelhas. Nunca ninguém antes de Cristo fez isso. Deu o Zoe. Vida ali é Zoe. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Foi isso que ele fez de diferente. Ele deu a sua vida pelos seus discípulos. Jesus veio dar a nós a vida dele. Jesus veio buscar, salvar e restaurar tudo aquilo que Adão perdeu e muito mais. Ao crer e receber a vida dada por Jesus Cristo, você recebe a própria vida de Deus na sua vida. Ao receber a vida de Deus, você se torna filho de Deus. Ao se tornar filho de Deus, você se torna herdeiro de Deus. Ao se tornar herdeiro de Deus, você vive a vida abundante, a vida Zoe que Ele deu para você. Por isso nós não vivemos uma vida comum. Por isso vivemos uma vida com propósito. Como herdeiros que somos, existe um propósito no nosso viver diário. Essa semana eu fui ao supermercado. A mulher do caixa me disse: hoje temos somente sacolas pequenas. Pequenininha. Eu disse: tudo bem. Ela olhou para mim, sorriu e disse: puxa, antes do senhor passou um homem aqui. Eu disse: só tenho sacolas pequenas. Ele gritou, xingou, falou mal do mercado, falou mal de mim, esperneou e fez o maior estardalhaço aqui. Eu disse a ela: a vida é maior que isso, não é? Ela olhou para mim: claro que é. Se chatear porque no supermercado só tem sacola pequena, é viver com propósito? Ficar chateado, triste porque alguém falou mal de você? A vida não é maior que isso? Ficar chateado, bronqueado porque alguém caluniou você, mentiu sobre você? A vida não é maior que isso. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Oh, meu Deus. Ficar chateado porque aquele negócio ainda não saiu, não se concretizou? Ficar chateado porque o seu marido saiu e nem disse tchau, meu amor? É Jeová falando, hein? Ficar chateado porque está muito quente, porque está muito frio, porque parou de chover, porque choveu, porque... A vida não é maior do que isso. Certa feita Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Olha lá o texto, Marcos 8, 27 e 28. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, e ainda outros que o senhor é um dos profetas. Quem disse que a voz do povo é a voz de Deus? O que o povo está dizendo? Não, você é João Batista. Não, você é Elias, você é um dos profetas. Que Deus confuso é esse? Que Deus confuso é esse? A voz do povo é a voz de Deus? Não, certamente não é. Se fosse verdade que a voz do povo é a voz de Deus, Deus estaria em dúvida. Se você quer viver com propósito, não siga a voz do povo. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus usa a palavra de
Deus, seja guiado pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, luz para viver uma vida com propósito, luz para desfrutar da minha vida zoe em abundância. Quando não caminhamos com propósito, ocorre duas coisas: culpamos os outros quando não alcançamos êxito. Eu não consegui por causa, eu não consegui por ele, ela, e não usamos todo o nosso potencial. Viver aquém do que podemos ser e fazer é viver fora do propósito. Quando vivemos no propósito, usamos o nosso potencial e não culpamos a ninguém por nada. Queridos, o meu primeiro dono é Deus, o meu segundo dono sou eu mesmo. Embora a minha sogra esteja viva, o segundo dono sou eu mesmo. Uma segunda característica da vida com propósito é que fica mais fácil tomar decisões. Ouça isso, por gentileza, aí vamos encerrar. Nenhum sonho torna-se realidade até que tomemos decisões. Você sabe por que você está nesse mundo? E por que é tão fácil decidir? Porque a vida de Deus habita em você. O último texto, Romanos 5,17, já lemos, mas quero ler mais uma vez. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais, diga comigo, muito mais. Mais uma vez, muito mais. Você pode reinar em vida por meio de Cristo Jesus, que te deu a vida dele, a vida zoe. Aleluia. Reinar em vida é reinar agora. O mal já foi vencido. O ladrão veio com o propósito de matar, roubar e destruir. Mas Jesus já frustrou as intenções do ladrão. Jesus morreu para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Vamos ficar em pé, por gentileza? Vamos abençoar Jesus com um aplauso, Ele é digno. Aleluia! Sim, Deus! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Pai de graça, obrigado pelo privilégio que temos de nos assentarmos na mesa do banquete, recebermos a Tua palavra, sermos alimentados, nutridos, edificados. Pai, obrigado porque o meu irmão, a minha irmã, aqueles que nos assistem e nos ouvem, podem ter esta vida abundante a partir de agora, crendo que Jesus Cristo morreu, crendo que Jesus Cristo ressuscitou, declarando com seus lábios, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um uma semana abençoadíssima, uma semana com propósito, uma semana abundante, uma semana de conquistas e vitórias. Pai, toda a intenção das trevas já estão frustradas, anuladas, canceladas em nome de Cristo Jesus. Pai, tudo aquilo que temos agendado, temos programado para essa semana, nós colocamos diante do seu altar e pedimos a Deus o seu sim, pedimos o seu favor, porque, Senhor, queremos fazer de todo o coração como para o Senhor, porque nós trabalhamos para o Senhor e não para os homens. Pai, com gratidão, com gratidão.